Fala pessoal, tudo bem com vocês? Turma, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nesse domingão falando sobre mudanças na NBA, né? O Adam Silver, comissário, né, da NBA, porta-voz da liga, se reuniu, né, com os donos das franquias e eles chegaram a um acordo em relação a algumas mudanças na liga a partir da próxima temporada. No sábado, eu publiquei um vídeo falando sobre uma parte dessas mudanças que foram aprovadas, como, por exemplo, a implementação do torneio de intertemporada, que vai ser um torneio disputado no meio da temporada regular. Se você quiser saber mais sobre como vai funcionar esse torneio, recomendo que você assista o vídeo que eu postei ontem. Vou tentar deixar aqui na descrição. E outras mudanças que também foram aprovadas foram mudanças relacionadas ao salário dos jogadores, né? Um acréscimo no salário mínimo de veterano, um aumento também do limite de extensão que os jogadores vão poder assinar. Então, algumas mudanças que foram aprovadas foram essas que eu já falei nesse vídeo que eu postei no sábado. Porém, na noite de sábado, o Adrian Wojnarowski, que é o principal insider da ESPN e é um dos principais insiders do planeta quando o assunto é NBA, ele publicou uma postagem falando que outras mudanças foram implementadas, né? E a partir da próxima temporada, essas mudanças vão entrar em vigor e são mudanças relacionadas ao teto salarial da NBA. E vou te falar, essas mudanças vão ter um impacto muito grande na liga e vão acabar, como eu posso dizer, vão acabar afetando muitas equipes, principalmente as equipes que costumam gastar um pouquinho mais do que deveriam. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre essas mudanças que teremos no teto salarial da NBA a partir da próxima temporada e como essas mudanças podem acabar afetando o seu time. Então, já deixa seu like, já se inscreve aí no canal, que é muito importante, ajuda muito o meu trabalho. Beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, que diabos é o teto salarial? Né? Eu sei que uma grande parte da galera que acompanha aqui o canal já sabe o que é o teto salarial, já sabe o que é o salary cap, mas eu sei que muita gente também não sabe direito o que é isso, então vou explicar de uma forma bem simples para todo mundo entender. Na NBA, assim como na NFL e em algumas outras ligas americanas, existe uma coisa chamada teto salarial. Que diabos é isso? Bom, diferente do futebol, onde as equipes podem gastar o quanto quiserem, os times podem contratar os jogadores que quiserem pelos valores que quiserem, na NBA e nas principais ligas americanas não é bem assim, né? Por quê? Porque essas ligas prezam principalmente pelo quê? Pelo equilíbrio e pela competitividade. Não dá para você ter equilíbrio não dá para você ter equilíbrio e competitividade numa liga se as equipes podem gastar o quanto quiserem. Simplesmente não dá, porque um sempre vai ficar atrás do outro. Por exemplo, se as equipes da NBA pudessem gastar o quanto quisessem em contratações, com certeza as equipes que estão em Los Angeles, que estão em Nova York, que estão na Flórida, teriam um poder de compra muito maior do que as equipes que estão, por exemplo, em Milwaukee, que estão no Tennessee, que estão em Oklahoma, porque mercados maiores. Então, para evitar que isso aconteça, a NBA, a NFL e outras ligas aplicaram o sistema de teto salarial, que é um limite que as equipes têm para gastar em contratações na temporada. Só que existe uma diferença do teto salarial da NFL, por exemplo, e da NBA. Na NFL, o teto salarial, além de ser maior, porque a NFL é a liga que mais fatura no planeta Terra, é a liga mais valiosa do planeta, tem a diferença também de como a liga lida com o teto salarial. A NFL tem uma tolerância zero quando o assunto é teto salarial. A equipe não pode ultrapassar o teto salarial de nenhuma forma. Se alguma franquia da NFL ultrapassa o teto salarial estipulado, a franquia tem que cortar contratos até se enquadrar no teto salarial e acabou. Tolerância zero. A NBA, ela é um pouquinho
pouquinho menos rígida. Ela é um pouquinho menos rígida. A NBA permite que as equipes ultrapassem o teto salarial. Porém, ela tenta punir essas equipes aplicando algumas multas. Essas multas que são chamadas de luxury tax, né? Quando uma equipe ultrapassa o teto salarial na NBA, por exemplo, como o Golden State fez nessa última off-season, como o Clippers fez nessa última off-season, essas equipes têm que pagar uma multa para cada dólar ultrapassado do teto salarial. Essa grana, que é a Luxury Tax, é paga para a NBA e a NBA utiliza para, né, aumentar o teto salarial da temporada seguinte. Então, esse dinheiro acaba voltando para as equipes. Mas os times que ultrapassam o teto salarial têm que pagar essa multa. Só que a NBA, ela percebeu que só a Luxury Tax não estava sendo suficiente, porque tinham equipes, como o Golden State nessa última off-season. Tô usando muito o Golden State de exemplo, mas daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu tô usando muito o Golden State de exemplo. Algumas equipes ultrapassam muito o teto salarial e pagam uma Luxury Tax muito grande. Então, para tentar coibir que essas equipes gastem tanto assim a mais, a NBA criou uma parada chamada de Tax Apron, que é um teto da Luxury Tax, que é um limite que as equipes têm para pagar de Luxury Tax. As equipes ultrapassarem esse limite da Luxury Tax, elas entram na Tax Apron e aí tem que pagar outra multa. Outra multa. Então, o teto salarial da NBA funciona basicamente de forma bem simplificada dessa forma. Agora que você já entendeu como é o mecanismo do teto salarial da NBA, vamos falar sobre as mudanças que foram aprovadas. A principal mudança em relação ao teto salarial que teremos a partir da próxima temporada é a criação, a implementação de uma segunda Tax Apron, de um segundo teto da Luxury Tax. Ou seja, a equipe que ultrapassar o teto salarial entra na Luxury Tax, começa a pagar a multa. Se ela ultrapassa o limite da Luxury Tax, ela entra na Tax Apron 1, que ela entra no primeiro teto da Luxury Tax. Se ela paga mais ainda, se ela ultrapassa ainda mais esse teto da Luxury Tax, ela vai bater no segundo teto da Luxury Tax, que vai ser, segundo o Adam Wojnarowski, de 17,5 milhões de dólares. E é aí onde as equipes vão começar a enfrentar alguns problemas bem sérios. Porque, segundo a matéria do Adam Wojnarowski, a partir da próxima temporada, as equipes que ultrapassarem essa segunda Tax Apron, esse segundo teto da Luxury Tax, que, de novo, vai ser de 17,5 milhões, não terão alguns direitos. Não terão alguns direitos, como, por exemplo, as equipes não terão direito a Mid-Level Exception. A Mid-Level Exception, ela permite com que as equipes assinem um contrato de 1 ou 2 anos com um jogador com salário mínimo aplicável. Essa exceção, ela também pode acabar sendo usada para adquirir um jogador que tenha assinado um contrato mínimo de 1 ou 2 anos. Então, essa Mid-Level Exception é uma parada que as equipes utilizam muito para montar os elencos. Utilizam muito. Por exemplo, o Golden State Warriors utilizou a Mid-Level Exception para contratar o Donte DiVincenzo. A mesma coisa que o Clippers fez com o John Wall. Então, é uma parada muito utilizada. Só que as equipes que estourarem essa segunda Tax Apron, estourarem esse segundo teto da Luxury Tax, não terão mais direito a isso. Só para vocês entenderem, se essa regra já estivesse valendo para essa temporada, o DiVincenzo, o John Wall não poderiam assinar com suas respectivas equipes. Então, algumas equipes já seriam prejudicadas por conta dessa regra. Outro direito que as equipes não terão se infringirem esse segundo teto
será poder mandar dinheiro em trocas, né? As equipes realizam muitas trocas durante a temporada e algumas equipes, para tentar ter um poder de barganha um pouquinho maior nas negociações, algumas equipes costumam enviar dinheiro junto com os jogadores na troca. Só que as equipes que estourarem esse segundo teto da Luxury Tax não poderão mais fazer isso. Terceiro direito que essas equipes não vão ter: trocar escolhas de primeira rodada de 7 anos para frente. E isso aqui, meu amigo, isso aqui prejudica muito a montagem de elenco. Porque hoje as escolhas de draft são os ativos mais valiosos da NBA. Todo mundo quer escolhas de draft. Essa última trade deadline, essa última off-season, serviram para mostrar isso. E você não poder trocar suas escolhas de primeiro round de 7 anos para frente, meu amigo, é um problema muito grande. É um problema muito grande. E se as equipes estourarem esse segundo teto da Luxury Tax, não poderão mais fazer isso. E o último direito que essas equipes irão perder, e esse aqui é algo, cara, isso aqui é grave. As equipes não vão poder assinar com jogadores que estão no mercado de buyout, que são aqueles jogadores que ficaram livres depois de rescindirem o seu contrato durante a temporada. Só para vocês entenderem como isso impacta um time, o Los Angeles Clippers não poderia, se essa regra já estivesse valendo para essa temporada, contratar o Russell Westbrook, porque o Westbrook veio do mercado de buyout e o Clippers, se esse segundo teto da Luxury Tax estivesse valendo nessa temporada, o Clippers já teria mandado esse segundo teto para o espaço. Então o Westbrook não estaria hoje no Clippers. Entende? Então, essa proibição, esse direito perdido, cara, acaba prejudicando muito uma equipe. Então, fica muito claro que a NBA quer dar uma apertada nas rédeas em relação às equipes que ultrapassam o teto salarial. E é muito evidente que a NBA só começou a se coçar para, criar regras um pouquinho mais duras por conta do que aconteceu nessa última off-season, que foi o Golden State estourando completamente o teto salarial, né, por conta das renovações do Jordan Poole, do Andrew Wiggins, do Kevin Looney, e se mostrando nem um pouco preocupado. O Joey Lacob, que é o dono do Warriors, teve uma reunião com a Adam Silver e ele disse que, cara, tô nem aí com a Luxury Tax. Eu preciso manter os meus jogadores e eu vou manter eles mesmo pagando multa. Então, fica muito claro que a NBA, que o Adam Silver, né, o careca, o tal do careca, não gostou nada de ver o Golden State cagando e andando para a Luxury Tax. E essas mudanças no teto salarial, elas vêm para impedir que as equipes que estouram o teto salarial se sintam tão confortáveis como o Golden State se sentiu nessa off-season, como o Clippers se sentiu também nessa off-season. Eu cito muito os dois porque são as duas equipes que mais extrapolaram o teto salarial nessa última off-season. Na verdade, são as equipes que mais extrapolaram o teto salarial na história da NBA. O Golden State paga a maior Luxury Tax de todos os tempos da liga. Da liga. Que é uma loucura. E aí vem a pergunta. Luiz, essas regras vão ajudar ou vão atrapalhar a liga? Essa é uma discussão muito boa. Tem muitos pontos de vista, tá? Tem muitos pontos de vista. Eu já vi muita gente dizendo que essas regras vão prejudicar a NBA, porque com essa tolerância menor às equipes que ultrapassam o teto salarial, muitos donos muquiranas vão acabar gastando ainda menos, o que vai diminuir muito a qualidade dos elencos. E é um argumento que eu acho válido. Acho que realmente é algo que pode acontecer. Ao mesmo tempo que eu vi muita gente dizendo que não.
Beleza, tem um teto salarial? Tem que seguir. E a NBA está certa em coibir que as equipes extrapolem tanto o teto salarial, porque se as equipes podem ultrapassar tanto assim o teto salarial, para que ter? A ideia de manter o equilíbrio, de manter a competitividade, não existe. Então, é um debate bom e a minha opinião, para fechar aqui o vídeo, a minha opinião é a seguinte. Eu, particularmente, eu gosto da forma com que a NFL lida com o teto salarial. Eu sou a favor de tolerância zero. Se tem o teto salarial, é para ficar no teto salarial. Eu sou contra, eu já falei isso várias vezes, eu sou contra a Luxury Tax. Eu acho que é uma muleta para as equipes, acho que não é uma muleta não, né? Eu acho que é um atalho para as equipes ultrapassarem o teto salarial. Eu, particularmente, não gosto. Eu queria que a NBA tivesse o mesmo sistema da NFL, tolerância zero. Tolerância zero. Mas eu entendo o porquê dos torcedores do Golden State, por exemplo, acharem essas mudanças na regra do teto salarial um absurdo. Por quê? Porque eles não acham justo um time que foi montado via draft ser punido por ter feito bons drafts, porque a partir do momento que você escolhe 2, 3 grandes jogadores no draft e eles se tornam superastros, você tem que pagar esses caras. E esses caras não vão receber pouco. O Curry, é que hoje, eu acho que ele ainda é. Eu acho que o Curry, se eu não me engano, ele ainda é o maior salário da NBA. O Clay recebe uma bala, o Draymond Green recebe uma bala absurda. E aí você pega caras como, por exemplo, o Jordan Poole, que também veio via draft e recebeu uma extensão de 120 milha. Então, esses caras que vieram do draft, não foram contratações, não foram trocas, eles precisam receber, e eles vão receber bem. E para você manter esses caras que você escolheu, você acaba tendo que ultrapassar, que extrapolar o teto salarial, porque se você não fizer isso, você perde esses caras para outras equipes. Então eu entendo por que dos torcedores do Warriors não gostarem e se sentirem prejudicados. Só que, na minha opinião, cara, teto salarial é para ser seguido. E aí você me pergunta, pô, Luiz, então qual que é a alternativa? Os times vão perder os jogadores que escolheram no draft porque não vão conseguir pagar? Então, para mim, uma solução para isso seria o quê? A NBA aumentar ainda mais o teto salarial. O teto salarial, ele aumenta a cada ano com base no lucro que a liga teve na temporada passada. Por exemplo, a NBA hoje tem um teto salarial de 123,65 milhões. Esse é o teto salarial da NBA hoje. Para a próxima temporada, é esperado que esse teto salarial aumente para cerca de 134 milhões de dólares, o que dá um aumento ali de, vamos lá, arredondando aqui, para não complicar muito a conta, 11 milhões de dólares. Botar 11 milhões de dólares. É um aumento ok, é um aumento considerável. Só que a liga, nos últimos anos, com a implementação do play-in, ela faturou muito mais do que faturava antes. Mas muita coisa. Então, para mim, se a NBA quer ser mais rígida, se a NBA não quer que as equipes extrapolem o teto salarial, a NBA deveria, na minha opinião, tá, aumentar mais o salary cap, aumentar mais o teto salarial. Não aumentar, por exemplo, para 150 milhões de dólares, que seria muito, né? Nem a NFL aumenta tanto assim. Mas aumentar, sei lá, cara, 145, 140 milhões. Sabe, um aumento maior. Porque a NBA faturou mais nos últimos anos. Para mim seria uma alternativa. Para mim seria uma alternativa. Mas algo que é uma realidade que, infelizmente, né, muitos vão ter que aceitar, é que uma liga que é rígida com o teto salarial não permite que uma franquia tenha, ao mesmo tempo, recebendo contratos absurdos, 3, 4 superastros. Não dá. Não dá. Se a NBA, de fato, se tornar uma liga mais rígida em relação ao teto salarial, times como o Golden State Warriors, com 3 superastros, com 4 superastros vindos do draft, não vão mais existir.
porque os times não vão poder gastar o suficiente para manter esses caras. Isso é um fato. Isso é um fato. Só que ao mesmo tempo que isso é ruim, isso pode ser considerado bom porque esses astros vão ficar um pouco mais, sabe, espalhados na liga. Então, equipes que não têm um jogador desse nível vão poder ter, porque a equipe que o tem não vai poder pagar. Então, existe o lado bom e o lado ruim. Eu, Luiz, sou a favor da NBA ser mais rígida. Mas, de novo, eu também sou a favor da NBA aumentar o teto salarial para ajudar as equipes a conseguirem manter os seus jogadores pelo maior tempo possível. Mas eu sou sim a favor da NBA apertar um pouquinho mais as rédeas, tá bom? Mas assim, essa é a minha opinião. O que eu quero saber de você é o seguinte: você entendeu essas mudanças? Você entendeu o impacto que essas mudanças vão ter? Comenta aqui que eu quero saber e comente a sua opinião sobre isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para seus amigos, que é muito importante. Ative as notificações para não perder nenhum de novo. Se quiser acompanhar todos os jogos dessa temporada, vai ter um link no primeiro comentário fixado desse vídeo que vai te oferecer o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de stream de jogos da liga, com um desconto especial e com um período de teste grátis. Então, se você ainda não tem o League Pass e quer ter, vale super a pena você utilizar esse link. E é isso, tá bom? Obrigado a todo mundo por essa audiência. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.